capítulo 13, versículo 1. Em seguida, vamos estar lendo 1 Pedro 2, 13 e 14. Romanos 13, primeiro. Amém. Amém. Romanos 13, versículo 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Amém? Agora eu vou lá em 1 Pedro 2, 13, 14, diz assim: sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer o rei como superior, quer os governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvores que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que façando o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. Amém? Amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre autoridade constituída por Deus, autoridade instituída por Deus. Por que autoridade instituída por Deus? É porque, irmãos, nós temos vivido um tempo onde nós temos buscado muito, enfrentando batalhas espirituais. Nós temos enfrentado muitas batalhas espirituais. Você já viu aquelas pessoas que quando você vai falar alguma coisa para ela, irmã, nós estamos numa luta. Se tem luta, porque é uma batalha. Só que as pessoas às vezes vivem uma constante luta e não saem dela. Um dia Deus me dá vitória, e às vezes não dá. Por que Deus não dá vitória? Porque simplesmente, antes de você entrar numa batalha, você tem que entender de batalha tendo autoridade espiritual. Porque você não pode entrar numa guerra sem saber o nível de autoridade que você tem. Às vezes as pessoas dizem: eu estou numa grande batalha, mas Deus é comigo. Ela fala da boca para fora que Deus é com ela. E Deus olha do céu e diz assim: até onde eu estou com você? Nem sabia que eu estava com você? Você está dizendo. Você está falando. Mas na verdade, eu não sabia que eu estava com você. Porque as pessoas dizem: mas Deus está comigo e uma hora essa batalha vai acabar. Ele vai falar assim: como? Você nem me obedece como autoridade. Você nem respeita as autoridades que eu constituí sobre você. Aí Deus vai falar assim: mas você está falando de uma batalha que eu estou com você? Como que eu estou com você se quem eu levantei com autoridade sobre a tua vida você não obedece? Você não é sujeito a ela. Você não respeita ela. Aí as pessoas dizem assim: você já viu aquelas pessoas? Eu obedeço a Deus. É mesmo? Se você não respeita e obedece às autoridades que Deus constituiu, vai obedecer ele aonde? Aí às vezes Deus está mandando você andar para um lado e você está indo para o outro. Ainda diz ainda que obedece a Deus. Não, eu sou obediente a Deus. Eu só obedeço a Deus. Eu só sirvo a Deus. Tem gente que diz assim: eu não obedeço a homens. Mas é os homens que Deus constituiu sua autoridade. Deus na terra, Ele não faz nada, por mais que Ele é todo poderoso, sem Ele delegar autoridade. Ele não faz. Tudo na terra, para Deus fazer, Ele vai usar alguém. Para usar alguém, Ele delegou alguma coisa. Então as pessoas têm que parar com essa lorota, porque isso aí
é crente medíocre. Infelizmente é crente medíocre. É um crente sem vergonha, que na verdade não quer respeitar ninguém. Ele quer viver a vida à sua maneira e fica criando os obstáculos. E se tem uma coisa que nós temos que parar, irmãos, é deixar de ser um crente sem vergonha. Que ruma desculpa para tudo, ruma desculpa para todos, questiona tudo e questiona todos. E nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre essa autoridade. Deus é fonte de autoridade no universo, levando-se em consideração que todos os governantes foram por ele destruídos. Você quer ver um exemplo? Se não tivesse um presidente na república, o mundo estava um caos no nosso país. Por isso que Deus levantou o quê? Com autoridade alguém para governar. Assim como tem os prefeitos, os governadores, os presidentes. Assim como tem as autoridades, tipo juiz, promotores, para que reger leis. As leis que são regidas, que foram criadas, ele defende a lei. E quando você anda na lei, você é defendido por ele. A única coisa que eu não acredito, particularmente, porque eu não tenho essa base, é as autoridades parlamentares. Porque Deus ele não criou nenhuma entidade parlamentar para criar leis da forma que eles criam. Deus, quando ele criou o quê? A autoridade, reis, hierarquia, teocracia, quando ele próprio dominava a nação. E hoje nós vivemos sobre democracia. E democracia nós sabemos que não é de Deus, porque o povo não sabe o que quer. Porque se o povo soubesse o que quer, sabia quem ele elegia, sabia quem ele escolhia, ele não sabe. Nós sabemos que o povo não sabe o que quer. Então a democracia, o homem criou. Deus criara um mundo de teocracia, depois veio a hierarquia. Veio onde Deus levantou reis para governar. E quando os reis governavam mal, sabe o que ele fazia? Ele tirava e botava outro. Ele mesmo fazia isso. Então, nós temos hoje autoridade, como juízes. Nós temos hoje autoridade, como os policiais. Já tenho falado isso nessas séries de estudo. E que se ele colocou sobre a autoridade, nós devemos o temer e obedecer dele. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Os símbolos de autoridade terrena que devem ser sujeitos são 4. Primeiro, imposto a quem deve imposto. Ou seja, o governo precisa arrecadar para manter a ordem da nação. Tributo a quem deve, tributo. Respeito a quem se deve e honra a quem se deve. Aí eu te pergunto, se você pega e chama um presidente de sem vergonha, se é um país comunista, ele vai ser morto. Ele vai ser morto. Porque a Bíblia diz que quem se deve respeito, respeito. Tem gente que chama a autoridade como delegado, polícia de sem vergonha. É inadmissível isso, sabe por quê? Por mais que se ele estiver dentro de uma entidade dessa e ele se corromper, é Deus que age e deixa Deus trabalhar. E nós precisamos entender isso. E na família? E na família? Efésios 5:22. Efésios 5:22 diz assim, ó: vós mulheres, sujeitai o vosso marido como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do povo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres devem estar sujeitas ao marido. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar com a
lavagem da água pela palavra. Entenderam? Só que aí as pessoas acham assim, peraí, marido, mulher, você tem que se sujeitar a mim. Isso não quer dizer botar a mulher no chão e pisar em cima. Quando ela diz marido sujeitai, o marido tem o seu papel, que é de proteger, suprir, prover, amar. E a mulher, ela tem que saber o seguinte: peraí, marido, amanhã eu tenho que fazer assim, assim, assim. E eu preciso do seu apoio. Agora tem coisas que o marido fala assim: eu não quero que a mulher trabalhe. Amém, não precisa. Tá bom, marido, eu vou te respeitar. Eu vou sair do trabalho, mas lembra que eu tenho a conta assim, assim, assim para pagar. E o senhor, como é o provedor, tá? Tá aqui a conta para você pagar. Não. Eu estou te respeitando, mas nós sabemos que nós temos isso para resolver. Porque a mulher, ela tem que ser sábia. Isso aqui ela não está te dando aquela autoridade de você chegar diante da mulher e falar assim: ei, quem manda sou eu. A autoridade não é mandar, é governar, administrar, liderar. É diferente. Porque quem manda é chefe. E a Bíblia não disse que líderes, autoridade é para mandar, é para... O presidente não manda no país, ele governa o país. Ele facilita as coisas para o país. Ele chega assim: aqui quem manda sou eu. Não, ele não tem esse poder. Então nós temos que entender que assim como Cristo amou a igreja, o marido precisa amar sua esposa. Então nós temos dentro desses limites, esses fatos. Deus estabeleceu o marido como o quê? A autoridade delegada a Cristo, como a mulher com um papel semelhante à igreja. Só que aí Deus, ele vai dentro da sua igreja, que é um corpo, que ele trata como uma noiva, mulher, porque ele é o noivo. Ele levanta a autoridade. Ele levanta a autoridade. E na igreja? Quem são as autoridades na igreja? 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 5, de 12 a 13. Não, peraí. É 1 Timóteo 5,17. Timóteo 5,17 diz assim, e os presbíteros que governam bem, seja estimado por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na presbítero aqui, né? Usado o termo pastor em algumas Bíblias. Duplicada honra. Sabe o que mais acontece dentro das igrejas? As pessoas acham que não precisam honrar o pastor, a pastora. Ainda pelo contrário, você vê às vezes atitude com falta de respeito nas igrejas. E o Senhor está dizendo o que aqui? Que governe bem, seja estimado por digno e duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, a palavra doutrina quer dizer ensino. 1 Coríntios 16 diz assim, 5:16? Não, 16:15. 16:15 até 16 diz assim, e agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família
de Estéfanas é a primícia de Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Sujeitais. Você sabe quem era essa família? Eram as primeiras famílias que tinha sido ganho. E ele colocou assim: olha, como as primícias são os primeiros, eles estão de frente ao trabalho. E que eles sejam sujeitos. Se as pessoas sujeitam a eles. Essa família foram as primeiras que chegaram na hora e Deus falou assim para eles: olha, essa família são as primícias, são as primeiras pessoas, famílias que eu ganhei. Deus estabeleceu autoridade na igreja, pastores e presbíteros. No mundo espiritual também existe autoridade delegada. No mundo espiritual tem. 2 Pedro diz assim, ó. 2 Pedro 2, 10, 12. 2, 10 a 12. Diz assim, ó. Mas este, como os animais irracional, que segue a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na corrupção. Ó, perecerão na corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois se tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seu engano, quando se banqueteiam convosco. Irmãos, sabe o que ele está querendo dizer? As pessoas estão vivendo uma vida de injustiça. E quando você profana as coisas celestiais, a autoridade traz consequência. E ele está falando aqui de quê? Coisas que terríveis, que vêm contra ele. Homens que têm prazer nos deleites cotidianos perecerão na sua corrupção. O arcanjo Miguel, quando disputava o corpo de Moisés, lá em Judas, embora caído Lúcifer tinha sido ungido por Deus, ele era o líder de arcanjo. Com os homens não é diferente. Deus nunca colocou sobre os homens a autoridade de Satanás, porque Deus o derrotou. Por isso Davi, ele se submeteu à autoridade negada a Saul. Sujeite-se sem medo à autoridade legada, onde nós vemos lá em Romanos 13, 1: obedecei às vossas autoridades, porque não há autoridade se não for constituída por Deus. Você sabia que quem rejeita a autoridade está afrontando o próprio Deus? Se eu sair daqui e você rejeitar a minha autoridade, você está afrontando o próprio Deus. É a Bíblia que diz isso. É a Bíblia que diz isso. Lucas 20, de 9 a 16, diz assim, ó. Lucas 20, de 9 a 16, diz assim, ó. E começa a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou uns lavradores, e partiu, foi para uma terra muito tempo. E no devido tempo mandou os servos aos lavradores para que o desse dos frutos da vinha. Mas os lavradores espancou, mandaram vazio. Tornou ainda a mandar outro servo, mas eles espancando também, e este o afrontando, mandando vazio. Tornou a mandar ao terceiro, e eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo o respeite. Mas vendo os lavradores, arrazoaram-se entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemos, para que a herança seja nossa. E assim o fizeram.
e lançando fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o Senhor da vinha? Olha a pergunta. Irá e destruirá estes lavradores, e dará outro a vinha. E ouvindo ele isto, disseram: não seja assim. Não seja assim. Olha que palavra interessante. Irá e destruirá este lavrador. Porque todos os três que ele mandou ir lá, ele delegou autoridade. Ele falou assim: vai lá em meu nome, seja um representante meu. Eles espancaram e mandaram embora. O quarto ele disse: vou mandar o meu filho ele vai temer. Ah, o filho é o herdeiro, vamos matar, então que a herança vai ser nossa. Mataram. Aí ela pergunta: o que fará esse homem? O que fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá este lavradores. Porque eles rejeitaram uma autoridade que o Senhor é a mesma coisa, sabe o que é? A mesma coisa eu chegar assim para você e dizer assim: Mônica, amanhã você vai em tal loja e fala em meu nome: olha, estou aqui a mando do pastor Reinaldo para fazer isso. Eu dei autonomia para ela fazer isso no meu lugar. Lá ela tem que ser tratada do jeito como se fosse eu lá, porque eu dei autoridade para ela fazer isso. Quem rejeitou ela está rejeitando a mim, porque fui eu que deixei ela e demandei. Satanás, ele não anda aqui no mundo. Quando um demônio aparece em forma de Satanás, ele veio como um ser legalizado, representante de Satanás. Primeiro, Satanás não está em todo lugar ao mesmo tempo, porque Satanás ele não é onipresente. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, Satanás não. Então Satanás, quando ele quer fazer alguma coisa, ele manda alguém. No mundo espiritual das trevas tem essa hierarquia, e no mundo espiritual das luzes, que são a igreja, tem, sabe o que? Na maioria das vezes, rebeldia. Eu não aceito, não quero, não sei. Aí você vê pessoas que não vão em igreja nenhuma, por quê? Não se enquadra com a igreja. Claro que ela não se enquadra com a igreja. A igreja é lugar santo, é lugar de autoridade, de obediência. Quem não gosta de obedecer não vai ficar lá. Só que ela esquece o seguinte: se for para o centro espírita, ela tem obediência. Se for para o centro espírita, ela tem obediência. Então, irmãos, nós precisamos ter isso. Deus respeita a sua autoridade delegada, mas as pessoas não respeitam. A autoridade do corpo, igreja. Se você ler lá em Coríntios 12, de 12 a 21, Mateus 18, 15 a 18, a autoridade expressa-se a maneira mais completa no corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E quando Cristo é a cabeça da igreja, os relacionamentos entre os pais e filhos, senhores e servos, podem ser interrompidos. Mas o corpo físico não pode ser separado da cabeça. Eles são um para sempre. As pessoas podem separar. Eu posso separar da minha filha, mas a igreja é um corpo. É a mesma coisa. Imagina você odiar sua cabeça e decidir arrancar ela do seu corpo e viver sem ela, porque eu não gosto dela. Imagina você olhar para a tua mão e dizer: eu não gosto dessa mão, eu quero ficar sem ela. Arranca ela. Já pensou as mãos olhar para os pés e dizer: não te quero? Já pensou a cabeça olhar para os pés e dizer: a Bíblia fala sobre isso? Ou a própria Bíblia fala sobre isso? A cabeça olhar para o corpo, olhar para o pé e falar assim: pé, você é inferior a mim, não te quero aqui. Só que a cabeça, para se movimentar de um lado para o outro, precisa da perna e do pé. E o olho dizer assim: ouvido, não te quero aqui no corpo. Cada membro
tem o seu papel, o seu lugar, no lugar certo. O problema é que as pessoas querem viver de picuinha um com o outro, querem viver de rebeldia e querem esquecer que o corpo, se não estiver ajustado, está deficiente. Pergunta para uma pessoa que perdeu uma perna ou um braço se ela não faz falta, se ela não gostaria de ter de volta. Eu conheço gente que perdeu membros do corpo e que queria se matar. Queria se matar, porque não se conformou e perdeu membro. Mas na igreja as pessoas fazem gracinha, porque esqueceu que a igreja é o corpo. É um corpo onde Cristo é a cabeça. Só que não quer se sujeitar a Cristo, que é a cabeça, não quer se sujeitar a um membro do corpo, porque acha que não tem necessidade. Então, gente, nós precisamos entrar numa batalha. A igreja vive numa batalha. A igreja vive numa batalha. Nós precisamos entender isso. Às vezes queremos receber a autoridade direta de Deus, mas Ele delegou autoridade aos outros membros. E devo me submeter e ficar em harmonia com a cabeça, que é Cristo. Você sabia que a autoridade são riqueza de Cristo? A autoridade são riqueza de Cristo. Imagina, a cabeça comanda todo o corpo. Quando uma mão se movimenta, a ordem já vem da onde? Da cabeça que governa o corpo. Se uma perna decidir dar um passo, é porque a cabeça já deu voz de comando. E se ela deu voz de comando, ela deu o quê? A autoridade para ela se manifestar. Já pensou? Uma perna andando e o braço dizendo: sai, para de andar que eu quero ficar parado. Não funciona. Quem deu a ordem foi a cabeça, não foi o braço. Quem tem autoridade é a cabeça. E se ela deu autoridade para os passos seguirem, é porque a cabeça que tem autoridade superior deu ordem e acabou. Já pensou o braço falar assim: não, se a perna quer ir com o corpo, eu quero ficar para trás. Fica? Não fica. Mas nós vemos a igreja hoje capenga assim, porque a igreja precisa dar uns passos, mas tem a orelha querendo ficar para trás, tem os olhos querendo ficar para trás, tem um pescoço não querendo circular, e a igreja não cresce. Porque não entendeu a origem do corpo de Cristo. Não entendeu. Já pensou? Seu dedo miguinho falar assim: não quero sair daqui, e todo o corpo está se movimentando. Já parou para pensar nisso? Porque ela é qualificada, a igreja, como corpo. E a Bíblia diz que os nossos olhos, sabe o que ela é? Ela é a lamparina do corpo. Se os olhos estão vendo e observando o que vai aonde vai, ela está mantendo o corpo que bem protegido. Você quer ver um exemplo? Se os teus olhos perceberem que você entrou num lugar de treva, você para, peraí, não estou enxergando. Porque os olhos identificou que ali supostamente pode ter um perigo. Então o corpo automaticamente paralisa. Você quer ver outra coisa? Caminha de frente a um abismo de olho fechado, para ver se você não para na hora. Peraí, não sei onde eu estou pisando, eu posso estar caindo no abismo agora. Eu quero ver quem se fechar o olho agora aqui sai e vai embora para casa com os olhos fechados. Por quê? Porque todo o corpo confiou no olho. Naquele momento o olho tem autoridade para decidir o que está certo, aonde você pode pisar com o corpo. Às vezes você ouve e aquilo ali vem uma voz de comando que você ouviu, precisa de uma direção. Só que o nosso corpo está vivendo como o corpo de Cristo, desculpa a expressão, uma porcaria. Porque nós queremos caminhar
E alguns membros, os membros que você tem do corpo, não querem caminhar junto. Aí o corpo está despedaçando, ficando para trás. Um braço, uma perna, um dedo, um olho, espiritualmente falando. Por causa da quê? Da autoridade espiritual que não consegue entender e que não consegue cumprir. A Bíblia diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Porque todos que desobedecem, sacrificam. Todos que desobedecem, sacrificam. Todos rebeldes, você pode ver que depois que está pagando um preço, sacrifício pela rebeldia. Todos, não conheço um que não pague. Só que tem gente que paga o preço, se arrepende, depois acha que tudo bem, volta a cair na mesma besteira. Não aprende nunca. Porque tem o espírito de Satanás nele, não o espírito de Deus. O espírito de Deus é obediência. O espírito de Satanás, rebeldia. Porque Satanás sabe que cada rebeldia dele já está condenado. E vive plantando isso nas pessoas. Miriam estava vendo essa semana, foi ontem, uma simulação, né, de um filme, onde uma pessoa falando algumas coisas e o demônio por trás, tipo fazendo o quê? Dando as orientações para ela falar aquilo. Ele falava, ela falava. Pois é, ele falava e ela falava, não era ela que falava, ele falava na boca dela. Você sabe o que isso se chama? Essas pessoas que são sujeitas a isso são as marionetes na mão de Satanás. É Satanás que do governa. Você não tem voz própria, não tem voz ativa. O desobediente cai sempre errado. Quando você fala assim, não faz isso, às vezes na mesma hora fica magoadinha, bicudinho, não gostei, por quê? Mas depois estava pagando um preço. Porque não consegue obedecer. Não consegue obedecer. Então, irmãos, vamos deixar de ser desobedientes. Vamos ter obediência. Tem gente que paga o preço depois da rebeldia e diz: por que aconteceu isso? Aconteceu porque você é rebelde, as coisas você quis ser rebelde. Porque o conselho para ser obediente, sabe como que é? Obedeça. Ah, mas eu não quero. Então obedeça, faz o que você achar melhor. Feche teus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Pai, nesse momento, te pedir, Senhor, que o Senhor venha manifestar o teu poder, que nós possamos, Deus, através do teu poder, Pai,